Como já era o esperado, o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação do Bolsonaro está acontecendo da forma que nós havíamos esperado. Cheio de ódio, rancor, bile, raiva, sede de vingança. Você percebe claramente que é um voto pessoal, não é um voto técnico. E o que chamou a atenção, e o que está chamando, porque o voto vai levar muito tempo e não acabou ainda, o que chama a atenção é que Alexandre de Moraes está tentando condenar Bolsonaro por Bolsonaro ter criticado o Alexandre de Moraes em vários momentos, e o Alexandre de Moraes interpretou essas críticas como se fosse um atentado à abolição do Estado Democrático de Direito. A mensagem que esse julgamento está passando hoje é muito clara. Qualquer crítica, qualquer descontentamento com o STF, com Alexandre de Moraes, passa a ser um crime absurdo, com penas de 40 anos no Brasil. É isso que está sendo feito hoje. Esse julgamento, que não pode nem ser chamado de julgamento, tem um objetivo. Qualquer crítica ao STF, ao Alexandre de Moraes, é um crime. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes fala que Bolsonaro falou que não ia mais acatar ordens minhas, então isso é um crime. Você percebe que não há uma ação em lugar nenhuma no voto do Alexandre de Moraes, mas a criminalização da fala. De acordo com Moraes, Bolsonaro começou a arquitetar o golpe em 2021 durante uma live onde ele apresenta um inquérito que estava investigando um hacker que entrou no sistema eleitoral nas eleições de 2018. Preste atenção nisso. Ele apresentou uma investigação e o Alexandre de Moraes está dizendo que isso foi o início do golpe. Tudo que foi falado até agora contra o Bolsonaro é falas do Bolsonaro. Reunião com embaixadores de outros países, aquela reunião ministerial que todo mundo achou que ia derrubar Bolsonaro, onde ele estava literalmente preocupado com a nossa democracia, virou contra ele. Então, são só falas. Não há um ato, não há uma ordem direta, vá lá e invada o tal lugar. Não há. São as críticas ao Alexandre de Moraes. E por que essas críticas estavam acontecendo? Porque Alexandre de Moraes e o STF estavam fazendo busca e apreensão na casa de deputados, de comediantes, de cantores, por não aceitarem a ditadura da toga. Bom, eu tô aqui nesse momento, tá ao vivo agora, tô assistindo, não sei nem o que ele tá falando agora. A rodoviária federal está subordinada. Aqui a cronologia, ela mostra o absurdo total e o desespero desse grupo, dessa organização criminosa. A partir de inúmeras conversas que estão documentadas nos autos, reuniões e troca de informações, sob a coordenação e determinação de Anderson Torres, Marília Ferreira de Alencar solicitou a Fernando de Souza Oliveira, solicitou boletins de inteligência, a feitura de boletins de inteligência num primeiro momento, onde cada candidato havia tido mais de 75% dos votos nos determinado município. Presta atenção. Pediram uma averiguação de lugares onde pessoas tiveram muitos votos para ver se realmente isso condiz com a realidade, virou crime. Eu botei numa parte aleatória agora, tá? Ele tá ao vivo, eu ponho no mudo. Esses boletins tá ao vivo. Foram feitos. Pediram uma averiguação, uma certeza de que a votação foi transparência, virou crime. Alexandre de Moraes está criminalizando isso. Determinou ou alterou a sua programação e alterou o seu Bom, o que nós estamos vendo, gente, é o enterro da justiça brasileira, o último prego no caixão. Tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes vai pedir pena máxima de 40 anos. Agora vem a questão, como que nós vamos reagir a isso? Porque é algo tão absurdo, é algo tão surreal, não vou mentir para vocês. Nós, da oposição, a gente tá assim, cara, o que se pode fazer em uma ditadura quando o ditador prende qualquer um que o critica? Qualquer ação isolada, se for de um deputado ou de outro, vira alvo e vai preso. O que nos resta fazer no Brasil desse jeito? Fala-se em paralisação total. Eu acho que não é uma ideia a ser descartada. Paralisação total. Não tem como continuar vivendo no Brasil desse jeito. Olha o que o povo do Nepal fez.
Tentaram bloquear as redes sociais lá, o povo do Nepal parou o país. Não estou fazendo para a gente fazer igual o Nepal, não, porque também acho que eles exageraram. 19 pessoas morreram, ninguém quer isso. Mas é impossível continuar vivendo num país onde criticar a autoridade virou crime. Pelo amor de Deus. Bom, passo, anistia já, são 2 passos que eu vejo aqui. Anistia já, nós temos que continuar pressionando pela anistia. E 2, CPMI da Vaza Toga. Uma CPMI real, verdadeira, para investigar o que aconteceu em 2022, depois das denúncias e provas apresentadas por várias pessoas, inclusive Tagliaferro. Agora, não sei o que eu faço, cara. Eu fico vendo os comentários. Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa. Cara, a gente tá tentando fazer tudo. Ninguém dorme. Eu nem tenho unha mais na minha mão, que eu já ruí minha unha, até a carne aqui, ó. Sem exagero nenhum, aparentemente a turma do STF, aquela turminha mais ditatorial, está completamente apavorada. Eles acabaram de fazer uma ameaça ao Congresso que só mostra que eles chegaram no último grau de medo, de temor e que entendem que estão começando a perder essa batalha. Mas eu vou te explicar primeiro, antes de você entender qual é essa ameaça, o STF tem várias ferramentas que eles usam para coagir e intimidar os deputados e senadores. Coloca eles em inquéritos, abre qualquer inquérito, faz busca e apreensão na casa dessas pessoas, ameaça que vai colocar a família deles em inquérito. E, de certa forma, os deputados e senadores são afetados por essas ações, mas ainda mantém um certo diálogo com o STF. É impressionante, é uma coisa que eu nunca vi. O cara pode fazer uma busca e apreensão na casa da sua mãe, mas o deputado ainda senta lá e conversa com os ministros do STF e numa boa. Mas tem uma coisa que a Suprema Corte não pode mexer. É pior do que prender o pai, a mãe, pior do que prender o próprio deputado. É ameaçar as tais emendas impositivas. Você sabe o que é isso? É o dinheiro, seu dinheiro, que é arrancado de você pelos impostos, que o governo, né, que o Estado, o Congresso, entrega para o deputado usar esse dinheiro para poder comprar voto, comprar prefeito, vereador, roubar, fazer base eleitoral, fazer campanha. Essas são as emendas impositivas. Sem isso, o deputado morre. Olha o que o STF acabou de fazer. STF prepara contra-ataque caso o Congresso aprove a anistia. Um dos planos de ministros do STF para reagir a uma eventual aprovação da anistia seria votar o fim das chamadas emendas impositivas. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é como se eles estivessem ameaçando jogar uma bomba atômica no Congresso. Quando se ameaça, quando se usa as emendas impositivas como forma de coação, aí o STF chegou no seu mais alto grau de desespero. Olha, o Congresso aceita busca e apreensão, aceita prisão de deputado e senador, derrubada de rede social, busca e apreensão e prisão de familiares, mas mexer no dinheiro desse pessoal, aí, meu amigo, você mexeu com a caixa de marimbondo. E é isso que o STF acabou de fazer. Com a adesão do Centrão ao tema, ministros do STF já preparam um contra-ataque a uma eventual aprovação pelo Congresso da anistia aos condenados do 8 de janeiro. Um dos planos do Supremo, segundo apurou a coluna, seria votar o fim das emendas parlamentares impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar aos parlamentares. Atualmente, a Corte já analisa o assunto em diversas ações relatadas pelo ministro Flávio Dino. As ações questionam a falta de transparência na liberação de emendas impositivas. Eu sou da opinião, eu sou o único deputado do Brasil que não usa emenda, tá? Eu teria direito a usar, acho que 50, 60 milhões por ano. Eu não uso. Eu deixo ficar lá porque eu não acho que é responsabilidade nossa, não acho que é prerrogativa de um deputado mexer com dinheiro público. Mas todos os outros usam e uma grande maioria ali do centro, principalmente, eles precisam da emenda. É a cultura ali dentro. É a existência deles. Muitos deputados viram deputados para ter emenda. É a principal fonte de corrupção, tá? Eu sou contra, mas eu não condeno quem usa, não. O que acontece? O STF está agora ameaçando a razão existencial dessas pessoas. Para eles estarem fazendo isso, eles estão comprando uma briga muito séria. Até hoje, nós nunca vimos o Congresso reagir. Pode ser que agora seja a primeira vez que se esboce uma reação. O Senado, por exemplo, com a Alcolumbre, que é, querendo ou não, o capacho desse pessoal, olha a vergonha que o Alcolumbre está passando.
Ministros do STF negociam com Alcolumbre penas menores a réus do 8 de janeiro em troca de enterro da anistia. Olha só, o desespero do STF. Primeiro, tem duas coisas absurdas acontecendo aqui. Uma, o STF está desesperado de tal forma que eles estão contemplando a possibilidade de, primeiro, ameaçando acabar com as emendas, mas também já estão negociando, como se o STF devesse negociar alguma coisa com o Congresso. Com o Alcolumbre, olha que vergonha, o presidente do Congresso e do Senado, Alcolumbre, tem que sentar e negociar com o STF pautas votadas pelos representantes eleitos. O STF tá tipo assim, ó, se for pro Bolsonaro a gente vai ter problema, mas a anistia para esses aqui a gente deixa. Não, é a anistia total, geral e restrita para todos. Não é diminuição de pena para fazer com que essas pessoas que estão ainda fugidas lá na Argentina, nos Estados Unidos, no Paraguai, sejam presas. Ou as pessoas que foram presas recentemente continuam presas. Não é anistia para destruir a vida dessas pessoas com multas absurdas, ter que usar a tornozeleira pro resto da vida e não conseguir emprego. Isso não é anistia. A anistia é o fato total, geral e restrita, completa. E é só essa anistia que a gente vai aceitar. Qual é o plano? Se a gente consegue aprovar a anistia total, geral e restrita, com a maioria na Câmara, e aí a gente, obviamente, com a movimentação popular, se a gente consegue aprovar ela no Senado, o STF vai ficar numa situação muito ruim. Muito ruim. Porque nós estamos chegando no momento, nós temos a maioria do impeachment, de senadores já pedindo pelo impeachment. Nós temos, no ano de 2027, nós teremos maioria no Senado e tem as Magnitsky que estão vindo por aí, né? Tem várias das Magnitsky que estão vindo por aí. E tem uma possível CPMI da Vaza Toga, que nós já temos quase 140 assinaturas e ela acontece quer o Alcolumbre queira ou não. Então, não é hora de desistir. Para o STF ter feito isso aqui, eles estão no último grau de desespero, porque eles acabaram de fazer uma ameaça à razão existencial de deputados e senadores. Então eu estou muito empolgado, porque é a primeira vez que a gente está vendo assim um recuo, né? uma ação pelo medo.